Você sabia que quando os Estados Unidos e a China aumentam as tensões comerciais, diplomáticas entre eles, isso tem um efeito na produção de energia renovável, portanto, afeta a transição energética? É a pergunta que eu respondi na minha mais nova publicação, que eu vou contar com vocês agora. No link abaixo eu solto um texto que eu explico essa publicação também. A pergunta central foi: tensões entre Estados Unidos e China afetam o mercado de energia renovável? A resposta é positiva, é sim. Meu nome é Lucas, eu sou o autor desse canal, Velha Economia. A gente também tem um blog e hoje eu vou compartilhar a minha mais recente publicação com vocês. Eu pesquiso a área de macroeconomia, eu relaciono como que a macroeconomia impacta a transição energética e a mudança climática. Como o funcionamento de economias gera emissões de gás carbono e emissões de gás carbono afetam a mudança climática, e a mudança climática volta a afetar a economia, então essas áreas estão conectadas. Então a minha pesquisa se beneficia desse efeito e eu exploro ele. Sobre o artigo. Recentemente a gente tem visto várias atritos entre os Estados Unidos e a China, principalmente quando o Trump assumiu como presidente. O Trump colocou tarifas elevadas sobre a China, colocou aqui também sobre o Brasil, né, mas não foi o foco do artigo, mas isso mostra que os Estados Unidos está tretando com muitos países. E eu questionei, será que esses atritos entre os Estados Unidos e a China não afetam o mercado de energia? Por que ia afetar? Hoje o maior emissor de gás carbono é a China, ela é uma grande consumidora de energia também, e a maior parte da energia da China vem do carvão, que é um combustível fóssil, né? Então prejudicial para a mudança climática. Mas a China recentemente está apostando na transição energética. Ela está aumentando sua produção de energia nuclear, energia solar, eólica. Então, os carros elétricos chineses, então, é uma amostra de que essa estratégia tem funcionado. Já os Estados Unidos, por outro lado, têm apostado, principalmente com Trump, ele está seguindo a direção contrária à transição energética. Bom, mas ainda assim os Estados Unidos, vez ou outra, investem na transição energética. Então eu peguei, primeiro ponto, como que a gente calcula a tensão entre dois países, né? A gente sabe que existe a tensão, né? Quando o Trump, por exemplo, colocou a tarifa de 50% aqui no Brasil, a gente sentiu como que o noticiário só ficava falando de Lula, Trump, o secretário dos Estados Unidos falou tal, o Haddad que disse outra coisa. Mas como que a gente mensura? Autores criaram um índice que mensura a tensão dos Estados Unidos com a China. Como? Eles pegaram 10 jornais relevantes, como New York Times, Washington Post, e mensuraram a quantidade de vezes que palavras relacionadas a atritos entre Estados Unidos e a China aparecem. Então, quanto maior a frequência dessas palavras, o índice sobe. Então, o índice subindo, o noticiário está dizendo mais coisas relacionadas a atrito entre esses dois países, então é um indício de que a tensão entre os dois países subiu. Eu peguei esse índice e conectei com a produção de energia renovável desses países e de outros países também. Eu estendi a minha pergunta. Será que a tensão entre os Estados Unidos e a China, além de afetar os Estados Unidos e a China, o mercado energético deles, será que não afeta outros países? Então, eu coloquei essa pergunta, usei matemática e estatística avançada, que na economia a gente chama de econometria, é toda uma disciplina, tem livros explicando, mas o objetivo da econometria é conectar duas variáveis. No meu caso, a tensão entre os Estados Unidos e a China com a produção de energia renovável, conectar essas duas. Nesse caso, a gente pode criar uma relação estatística. Caso contrário, a gente não pode falar nada, né? A gente só tem variáveis por aí. Então, a econometria me ajudou a conectar. Fiz isso, estimei os modelos, e o resultado foi que, de fato, quando a tensão dos Estados Unidos com a China aumenta, isso tem um impacto negativo na produção de energia renovável. A produção de energia renovável cai tanto nos Estados Unidos, quanto na China, quanto em outros países também. Por exemplo, cai em Israel, cai no Japão. Então, meu artigo mostra isso tudo. Então, tem efeitos negativos. Qual que é a explicação mais plausível para isso? É que a produção de energia renovável ainda é uma aposta, é um projeto de longo prazo, envolve investimentos de 15, 20 anos. Então, quando os dois principais países do mundo estão em conflito, atritando, possivelmente empresas postergam investimentos em energia renovável. Outras empresas podem preferir investir em segmentos mais tradicionais do seu ramo, não apostar tanto na transição energética. Por exemplo, o Trump
é totalmente contra a transição energética. Então, por que uma empresa que ainda não adotou totalmente a transição energética vai a fundo nesse caminho? Então, as empresas podem postergar esse tipo de investimento, logo a produção de energia renovável vai cair. É isso que o meu artigo mostrou. Então, sempre que a gente vê no noticiário Estados Unidos com a China atritando, Trump falando mal do líder chinês e vice-versa, é sinal de que o índice vai subir, e o meu artigo mostra que a produção de energia renovável vai decrescer. Gostou do conteúdo? Curta, se inscreva no canal, eu sempre estou soltando conteúdos parecidos sobre as minhas publicações, compartilhe com outras pessoas. Tem os shorts também, que eu mostro perguntas interessantes sobre transição energética. E é isso aí, até a próxima, pessoal.